Hoje nós vamos mergulhar no momento da história americana que, olha, é absolutamente decisivo, mas que muita gente nem se lembra. Um momento que simplesmente redefiniu o que significa ser presidente. E para entender bem esse momento, a gente vai se basear no trabalho incrível da historiadora Doris Kearns Goodwin. Ela detalhou com maestria esse ponto de virada na presidência de Theodore Roosevelt. Então, vamos lá. Imagine o cenário. 147 mil mineradores de carvão entram em greve. E não era um carvão qualquer não, era o antracito, o combustível que basicamente aquecia e movia quase todo o nordeste dos Estados Unidos. E o pior, o inverno estava chegando. A nação inteira começou a sentir o calafrio dessa paralisia que se aproximava. As consequências dessa greve, elas não eram pequenas, eram catastróficas. Não só para a indústria, mas para a vida de milhões e milhões de pessoas. A dependência desse único tipo de combustível tornou a coisa toda desesperadora. Sabe, a falta de carvão não era só um inconveniente, era uma ameaça real à vida, à ordem social. O pânico já estava se espalhando como fogo em palha seca. Agora, o mais interessante disso tudo é que, mesmo com esse desastre batendo na porta, a mensagem que o presidente Theodore Roosevelt recebia de todo mundo era uma só e bem clara. Ele não podia fazer absolutamente nada. O Roosevelt estava numa sinuca de bico. De um lado, décadas de tradição que diziam que o governo não deveria intervir. Do outro lado tinha uma crise gigantesca que exigia uma atitude imediata. A sabedoria da época, e isso vinha até dos seus conselheiros mais próximos, era para deixar a crise se resolver sozinha. A ideia era que o governo não tinha que se meter em briga de patrão e empregado. Fazer qualquer coisa diferente seria quebrar todos os princípios, todas as regras não escritas. E aí que está o ponto crucial. O que um líder faz quando as regras que existem simplesmente não dão conta de uma crise real, uma crise iminente? Roosevelt poderia ter feito o que todo mundo antes dele fez. Ele poderia ter lavado as mãos, sabe, dizer que não tinha poder constitucional e colocar a culpa no impasse entre os donos das minas e os trabalhadores. E olha, ninguém ia criticar ele por seguir a tradição. Para ele, ficar de braços cruzados enquanto o povo sofria não era uma opção. Ele acreditava que a verdadeira falha de um líder seria justamente a omissão, seria assistir a nação caminhar para o desastre sem fazer nada. Isso aqui, gente, foi simplesmente revolucionário. Na prática, o Roosevelt criou a própria justificativa para agir. Ele argumentou que a sua responsabilidade final não era com ideologias nem com o que já tinha sido feito antes. Era com as pessoas, com o povo americano. E essa era a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se transforma essa convicção moral em uma ação de verdade, sem ter nenhuma ferramenta oficial para isso? A decisão de Roosevelt levou ele a tomar uma das atitudes mais ousadas de toda a história da presidência dos Estados Unidos. O plano era simples na teoria, mas radical para a época. Pensa bem, nunca antes um presidente tinha chamado os dois lados de uma briga trabalhista para mediar um acordo dentro da Casa Branca. Ele estava, na verdade, usando o poder simbólico da presidência como uma ferramenta de ação. A reunião, como era de se esperar, foi super tensa. Os donos das minas, liderados por um tal de George Bear, foram de uma arrogância inacreditável. Eles insultaram o líder sindical John Mitchell e se recusaram a negociar. O Bear chegou a dizer que os direitos dos trabalhadores seriam protegidos não pelos sindicalistas, mas pelos homens cristãos a quem Deus, em sua infinita sabedoria, deu o controle da propriedade do país. Dá para acreditar. Apesar dessa resistência toda, a pressão pública e uma ameaça meio velada do Roosevelt de usar o exército para operar as minas, acabaram forçando os proprietários a ceder. A comissão foi formada, um acordo foi feito e, ufa, a crise foi evitada. Mas a história não acaba aí com o carvão voltando a ser entregue. O impacto de verdade da atitude de Roosevelt mudou o país para sempre. A partir daquele momento, a descrição do cargo de presidente dos Estados Unidos mudou. Aquela ideia de um presidente que só administra, que não se mete em crise nacional, ela foi substituída pela de um líder que é o principal responsável por proteger a nação. O que esse evento provou foi que, numa emergência, o bem-estar do povo está acima dos interesses privados. Roosevelt mostrou que liderança não é só seguir as regras, mas é saber quando é preciso criar novas regras pelo bem de todos. E essa é a questão que ecoa até hoje, né? É um dilema que não tem época, sobre o que realmente significa liderar.
A ação de Roosevelt lá em 1902 nos oferece uma resposta poderosa, uma resposta que continua a nos desafiar.